Meu nome é Marco Rissatomi e hoje o tema da aula de hoje vai ser planejamento, principalmente dando foco às boas práticas de gestão. Então, a gente vai passar por vários conceitos muito importantes que você, como gestor de projetos, com certeza, em algum momento do seu projeto, seja na fase inicial ou na fase de planejamento, ou mesmo durante a execução, você vai precisar, você vai, com certeza, assim, vai usar, né, aquela habilidade das competências que você já conheceu, que você já domina, mas você vai usar. Isso é isso é uma realidade, e a gente traz muitos exemplos práticos, são melhores práticas, inclusive, da gestão de projeto, então, você, com o tempo, você vai percebendo o quanto é importante você estar conhecendo isso, você está conhecendo o como vai conseguir desempenhar melhor no que a gente diz de gestão de projetos. Bom, a aula de hoje é a terceira aula, como tema, então, planejamento do projeto e boas práticas. Só que, inicialmente, eu gostaria de estar falando assim, vocês que né, fizeram algumas perguntas durante a aula, eu acabei não conseguindo responder durante a aula, até porque algumas perguntas chegaram bem no final. Eu trouxe aqui a Nayara, né, a Nayara, ela perguntou assim, professor, defina o que é projeto. Na verdade, ela não perguntou, né? Ela fez uma colocação e, com certeza, talvez aí algum ponto não ficou muito claro na minha explicação, e aí, ao longo da disciplina inteira, a gente vai falar exatamente da gestão de projetos, que vem pelos verbos, né? Vamos falar assim, porque quando a gente fala em gestão de projeto, a gente está falando realmente em ação, então, gerenciar. Inclusive, existe alguns autores que usam gerenciamento de projeto, hoje gestão de projeto, mas basicamente ele arremete ao ato de gerenciar. E o ato de gerenciar, nesse caso, né, ela não é somente uma ação, ela vem de várias. E no caso da gestão de projetos, ela tem foco em planejar, monitorar, controlar, entregar um empreendimento temporário feito para criar um produto, serviço ou resultado único. Então, bom, deixa eu tentar destrinchar, né? Até porque eu acredito que é fundamental que você consiga perceber isso ao longo da sua trajetória como gestor de projeto, ou até mesmo como membro de um projeto apenas. Ou, de repente, você é um cliente de um projeto. Não é bacana você conhecer também os conceitos de gestão de projeto quando você é cliente de um projeto? Eu acredito que você vai conseguir ajudar mais para que o projeto saia melhor para você que é cliente, por exemplo. Mas não é só naquele sentido de, não, eu vou cobrar o gerente de projeto, vou cobrar a equipe. Tudo bem, mas o sentido não é a cobrança. O sentido é sempre produzir melhor, com qualidade, dentro do prazo, dentro dos requisitos, das funcionalidades que a gente determinou no início, que tem expectativa e que vai ser útil para nós. Então, basicamente, gestão de projeto é fazer tudo isso. Então, inicialmente, é lógico, é a visão de iniciar e planejar. Sempre assim, olha, eu tenho foco, eu tenho objetivo. Então, gestão de projeto sempre começa nesse sentido. E a palavra projeto arremete exatamente num objetivo de resultado único. Esse ponto seria aí, a Nayara, não sei se ela está nessa turma, mas, enfim, isso vale para a Nayara ou para os demais também, que é para a gente tentar complementar tudo isso, porque quando fala projeto é resultado único. Está claro para vocês? Ótimo, é resultado único. É algo inédito mesmo. Você fala assim, olha, eu vou construir a mesma casa, né, na mesma cor, inclusive, a metragem, mas é um projeto único. Porque são recursos diferentes, são pessoas diferentes, momentos diferentes, são intempéries, inclusive, algum aluno até falou assim, olha, professor, mas alguma coisa pode estar mudando em termos de clima quando você está num projeto agrícola. Numa construção civil, da mesma forma. Ele pode estar impactando, atrasando, inclusive, né, o cronograma em função de uma chuva. Então, tudo isso
faz com que nós consigamos e desejamos e também nós devemos nos precaver dessas intempéries, ou seja, de riscos que nós corremos. Então, esse é um dos pontos fundamentais como assim, eu diria assim, como encarar um projeto. Então, gestão de projeto vem disso. Então, eu acho que ficou um pouco mais claro para vocês. Eu espero, à medida que a gente vai transcorrendo a aula aqui, eu espero que vocês mandem mais perguntas, enfim, ok? Vamos lá, a gente está aqui no... O primeiro slide dessa aula é só para a gente pontuar, né? O objetivo da aula, então, falar de estruturas organizacionais que têm impacto direto, mesmo não fazendo parte da equipe do projeto. Quando a gente está numa organização e desenvolvemos um projeto no nosso departamento, por exemplo, você pode pensar, olha, ele está isolado, né? Mas não, a gente tem a influência. Da mesma forma que eu já comentei aqui, que de repente a gente tem influência quando eu estou dando aula aqui para vocês. A minha esposa não está aqui do meu lado, a minha filha, né? Mas eu recebo a influência delas, né? Por quê? São pessoas que afetivamente traz, né, alguma consequência para mim. Então, uma estrutura organizacional trabalha mais ou menos dessa maneira. Você está dentro de uma empresa, a energia, a contribuição, colaboração que as outras pessoas têm para com o projeto, ela é praticamente direta. E quando tem a participação de outras pessoas que muitas vezes está no departamento do lado, que não está na equipe, mas que vai colaborar, por exemplo, com fluxo de caixa. Porque se o projeto não tem diretamente relacionamento com desenvolvimento de projetos financeiros, vamos supor, é um projeto agrícola, não tem nada a ver com financeiro, tudo bem, mas a parte de orçamento, com certeza, depende de alguém que conhece bem de fluxo de caixa, de orçamento, né, de retorno do investimento, enfim, essas pessoas vão contribuir, vão colaborar. E isso faz parte desse processo. Ao longo da aula, a gente vai falar exatamente desse ponto em relação a estruturas organizacionais, que tem aí impacto em relação ao ambiente organizacional que influencia os projetos. Basicamente é isso. E aí a gente vai dar um ponto importante hoje, que é a questão da integração do projeto. Então a gente vai fazer um fechamento de todas as áreas, no sentido assim, quais são as áreas que têm mais impacto, quais que têm relacionamento, para que o projeto seja bem conduzido naquela ideia de gestão de projetos mesmo, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro conceito aqui. Enquanto isso, a gente vai tentando monitorar também, se você tiver qualquer pergunta, né? Estou vendo que tem bastante participante na aula hoje, é importante a gente conseguir, nesse momento, fazer com que consigamos fazer uma boa compreensão daquilo que a gente está passando. Então, para que a gente consiga isso, é importante eu ter esse feedback também, de repente com uma contribuição sua. Se você já é gestor de projeto, eu vou estar aprendendo com a sua contribuição, com certeza. Então, apesar da gente ter experiência em relação a projetos de software, com certeza eu preciso também dessa troca de experiência nesse momento. Então, vamos falar sobre planejamento e um pouco da organização. A questão da organização, ela está muito relacionada exatamente a organizar. Porque quando a gente fala em planejamento, a gente tem que lembrar assim, é organizar e preparar tudo, tudo, se a gente conseguir, ou o máximo possível, antes de começar a executar o projeto. Pessoas dizem assim, né, olha, é melhor você passar numa atividade que não tem nada a ver com um exemplo aqui, mas uma atividade, por exemplo, de vai cortar uma árvore. Você pega um machado e você começa a cortar a árvore com o machado. Sem afiar ele. Você vai demorar quanto tempo? Não sei. Agora, se você parar antes, preparar o machado, afiar, né? Passar o fio nela, deixar o machado mais, diria assim, apropriado para aquele tipo de árvore, enfim, eu também não conheço muito bem, mas a gente já ouviu falar sobre isso, e isso daí é um exemplo bem prático assim, para a gente entender. Se você afiar bem o machado, você vai lá, com certeza, no momento da execução da sua atividade, né, desse projeto de derrubada de uma árvore, então você faz a preparação antes, é a afiação do machado. Você vai conseguir
cortar com muito mais facilidade e com menor tempo. Então, basicamente é essa a ideia. Então, preparação é muito importante. Preparar no sentido de também colocar a sequência das atividades. Muito bem. Para a gente fazer, então, essa preparação, esse planejamento, sempre com foco no gerenciamento do projeto, então eu vou deixar uma reguinha aqui embaixo para a gente direcionar o gerenciamento do projeto nesse sentido, que é a gestão de projeto também, segundo a Nayara estava na dúvida ali. Vamos lá, planejamento de um projeto, né, a capacidade de prepará-lo e organizá-lo. Será que a gente tem capacidade de preparar e organizar as atividades rumo a um objetivo? Então, sempre a gente visa o sucesso, ótimo. Se a gente não visar o sucesso, porque a gente conhece aquele produto, mesmo que seja inédito, mas a gente tem a visão clara do que nós vamos alcançar, seja de produto ou de serviço, a gente vai conseguir alinhar a maioria das atividades, pelo menos as atividades mais importantes. O ponto fundamental em gestão de projeto, em gerenciamento de projeto e no momento do planejamento é pensar assim, mas professor, você parece que é fácil, né? Todo mundo já sabe tudo, vai conseguir delinear todas as atividades? Lógico que seria o ideal, mas não é bem assim que funciona na prática. A gente vai conseguir estabelecer as atividades mais importantes. Vamos dar foco, sim, vamos tentar desenrolar todas, descobrir todas as atividades. Quanto mais, melhor. Desde que tenha foco naquele objetivo, naquele projeto, naquele sucesso que a gente tem, né? Aí a gente vai construir um plano, que é exatamente organizar com nomenclaturas adequadas, esse é um ponto fundamental também. E saber daqueles recursos que nós temos. Porque muitas vezes nós não temos recurso, mas por que não pensar num fornecedor, um parceiro nosso, que já conhece aquele assunto, já trabalhamos junto, mesmo que ele não tenha fornecido aquela peça, ou aquela parede, aquela ponte, né, algo que nós vamos precisar ainda nunca utilizamos dele, mas a gente tem a confiança porque ele já conhece esse segmento, é muito importante você ter essa sensibilidade e também programar essa atividade no momento do planejamento. Um outro ponto importante durante o planejamento é pensar o seguinte: quando você faz o plano, é algo que você escreve, formaliza, isso é importante. Porém, ela não é definitiva. Você define, mas sempre tem que estar pensando em definir e atualizar. Tem momentos que você vai precisar rever mesmo. Não tem como você falar assim, oh, eu fiz assim, está tudo ok, nunca mais vou mexer. Então, as características em relação ao que você vai planejar, organizar e preparar, pode estar levantando dúvidas. Isso é natural. Então, como eu disse agora há pouco, mas professor, você sabe tudo? Não, com certeza eu não sei. O gerente de projeto que já tem 30 anos de experiência, ele sabe tudo? Sabe muito, vai contribuir muito, ele vai fazer com que o projeto vai conseguir andar bem, mas não significa que sabe tudo. Vai ter momentos que tem dúvida, menos dúvida, mais dúvida, aquelas dúvidas mais aprofundadas, mesmo que ele tenha experiência. Então é importante, algumas perguntas, o nosso autor, né, o autor que está no material didático nosso, ele elencou algumas, e isso eu trouxe para você, porque eu também acho isso bacana. Por exemplo, olha, vamos contratar especialistas nessa área? Será que quando eu estou desenvolvendo um projeto, eu conheço tudo? Se eu conheço, eu não vou contratar, mas vale a pena a pergunta, porque daí a gente vai falar assim, não, olha, eu vou até esse ponto, daqui para lá ainda é um pouco obscuro para mim, é desconhecido. Contrata por 2 horas, por 10 horas, por 2 meses, não importa o tempo. Para o resto do projeto, vamos falar assim, ó, o projeto tem 1 ano, ele vai ficar 1 ano acompanhando, não tem problema. Você tem recurso para isso? Mas o que vale a pena a gente pensar nesse momento é a questão das necessidades iniciais e admitir com maturidade que eu tenho que fazer essa pergunta para mim, fazer essa pergunta para a minha equipe, para os stakeholders, né, para quem está na expectativa de que o projeto vai ter sucesso ou não. Sempre a gente vai ter essa expectativa. Sempre a gente tem que caminhar pensando nisso. Então, vamos fazer o produto aqui ou comprar? Muito bem. Aí não é nem questão muito, nesse ponto aqui, não é muito a questão de saber fazer ou não. De repente, tem uma outra característica aqui, outro fator que vale a pena você pensar. Olha, minha produção
está no gargalo. Eu tenho um fornecedor que tem exatamente o que eu preciso. Eu vou precisar fazer algumas adaptações, mas eu vou comprar, vamos falar assim, 90% do meu produto, do meu serviço, vou comprar. Tem a questão financeira. Então, tudo vale a pena você pensar nesse momento em que você faz esse questionamento. Então, a ideia de gerar dúvida, de você partir, né, de algumas dúvidas é importante, é interessante. Então, quais serão os meios de medir? Será que eu tenho como medir em termos de esforço, em termos de metragem? Como que é o projeto? É algo físico que eu consigo medir? Em software que eu não consigo medir, mas eu consigo dimensionar pelo menos os esforços necessários para o desenvolvimento, para a prototipação e desenvolvimento em si? Como vamos comunicar o time e os envolvidos durante o projeto? Aí tem aquele velho ponto assim que a gente já bateu, mas que vale a pena relembrar, é a questão do plano de comunicação. É no sentido de comunicar. A comunicação, a gente sabe que muitas vezes, né, e no caso da pesquisa que a gente viu em 2012, ele trouxe mesmo uma estatística dizendo que a comunicação é o fator que mais traz projetos ao insucesso, ou leva o projeto ao insucesso. Então, é um ponto aí que vale a pena fazer essa pergunta, essa questão para nós e conseguir delinear bem, né, o que é realmente a dúvida. Bom, como usar bem os recursos humanos e financeiros? Então, é questão de recursos. Quando a gente fala gestão de recursos, quando a gente fala em cuidar dos recursos em relação ao projeto, a gente está falando em todos os recursos. Lógico que o foco humano e financeiro é importante, talvez seja um dos mais importantes, mas todos os recursos é importante você ter em mente. E aí a gente vai lançar mão do seguinte, olha, para a gente começar a conduzir as nossas atividades, a gente pode ter um guia. Na proposta aqui, nesse slide, nós estamos falando do PMBOK, né, que é o Project Management Body of Knowledge, que ele está sendo elaborado, vamos falar assim, ele foi elaborado há muitos anos, em 80, mas que até hoje ele vem sendo atualizado. É muito bacana isso. Então, acompanhe o PMI, acompanhe um guia. Se não for esse, pode ser um outro. Nesse caso, a gente vai dar foco nessa aula para o PMBOK, que é um guia das diretrizes. Ele não vai ter tudo o que você precisa, mas ele vai ter as diretrizes do que nós precisamos para um projeto, para o gerenciamento de um projeto. Então, focado em processo, focado em conceitos e práticas, as melhores práticas que os gerentes de projetos utilizam em vários negócios, ou vários ramos de negócio. Independente da cultura, da localização, então, reúne técnicas e experiências vivenciadas em todos os continentes, em vários países. É importante saber disso, porque muitas vezes, olha, isso não funciona aqui no Brasil. Realmente, o Brasil tem uma característica diferente. Pode ser melhor, pode ser pior, mas é diferente. Como isso acontece também, se a gente for ver Portugal, Japão, a China, os Estados Unidos, todos os lugares têm uma característica, têm uma cultura diferente. O vocabulário é comum, então eles tentam trazer para nós, tentam escrever de uma maneira que aquele vocabulário vai começando a fazer parte da cultura de gerenciamento de projeto, que é uma coisa muito bacana que a gente vê, é se a organização também começar a estudar esses termos. A gente acaba facilitando muito a questão da comunicação. E outra coisa, né, parece que aqui está remetendo para rotinas, né, quando eu falo atividades diárias, né, parece que são diárias, e realmente são diárias, mas voltado para projeto. Porque tem aquela questão, olha, atividade voltada para o projeto é praticamente a mesma atividade da rotina, né, das atividades de processo, de rotina. Porém, a gente sabe que o foco é diferente. O foco é diferente. O conceito é diferente, o comprometimento nosso é diferente. E é o que a gente busca. No último ponto aqui, alcançando a gestão em si. Então, eu passei por algumas perguntas, algumas dúvidas. Eu estou utilizando o guia a partir de agora, ou parte dele, ou o guia PMBOK mais alguma coisa. Vamos conseguir montar o nosso processo de gestão, criar uma base
de melhores práticas para nós, né? A gente pode se embasar aqui pelo PMBOK, mas podemos fazer utilizar as outras, principalmente as melhores práticas nossas, da sua organização. Então, crie isso. Isso é certeza absoluta, que vai ser bom para você, bom para toda a equipe, bom para a empresa como um todo. Vamos lá. Então, colocar em prática habilidades de gestor de projeto, isso não tem nem como, sempre está batendo nesse ponto. Conduzir o projeto em perfeita harmonia. Então, o gestor de projeto é o responsável principal, sim. Colocar a equipe em harmonia, não só a equipe, mas a equipe e todos os stakeholders também, que é aquela sempre, né, que a gente vem falando, mas é momento de refletir novamente, relembrar bem que quando a gente está falando em gestão, os stakeholders têm que estar sempre presentes em todos os momentos, seja no planejamento, na execução, controle, todas as pessoas, em algum momento as pessoas têm um impacto positivo, que é o que a gente espera, e se você gerenciar esses interesses, esse impacto positivo vai colaborar para o sucesso do projeto. E manter a estrutura organizacional, que é um dos pontos que a gente vai falar logo na sequência, a gente vai dar um ponto bem importante ali, uma atenção bem importante. E aplicar as interações. A interação o que é? Provocar as dúvidas, esclarecimento. Dúvidas e esclarecimento, para fortalecer de que a gente está no caminho certo, que a gente está conseguindo ter o aval do cliente, do patrocinador, enfim. Então, tudo isso faz parte dessas interações. Continuando aqui, a gente vai falar então das estruturas organizacionais partindo de um cronograma, de um organograma. O que é o organograma, então? Qualquer empresa, normalmente, ela expressa num desenho parecido com esse, algo nesse sentido, o tal do organograma, que é um gráfico, que é um diagrama, assim, um desenho, demonstrando o quê? O importante é você saber o seguinte, é um desenho que demonstra a divisão dos cargos, dos funcionários, e também mostra a hierarquia que existe entre o que está em cima e o que está embaixo, as linhas de comando, que é exatamente nesse sentido da hierarquia, mas também a rede de comunicação. A rede de comunicação, ela funciona assim, se você está numa das folhas do organograma, para você se comunicar, né, com outro que está na outra folha, você precisa passar pelo seu supervisor, para depois voltar aqui, né, voltar no sentido, nesse sentido que a gente sempre fala, né, que é a rede de comunicação, ela tem que seguir a linha, é nesse sentido. Então, seguindo a linha, com certeza não vai ter erro. Olha, mas eu tenho amizade, ele tem outro chefe, mas eu tenho muito mais amizade com ele, pode se comunicar, não tem problema. Né? Não está se falando que não deve comunicar. O que está se falando é assim, para se tornar formal, mesmo que seja de forma verbal, para que se caracterize uma comunicação formal dentro da organização, siga a linha. Isso vai fazer com que teu supervisor, coordenador, independente do nome, seja o chefe, seja diretor, ele vai contribuir para que aquele processo seja resolvido. Se é um problema que você está discutindo, se ele sabe do problema, ótimo. Se ele não sabe, comenta. Fala assim, olha, então essa rede de comunicação é importante. Eu estou falando isso porque quando a gente fala em estrutura organizacional, um dos pontos que a gente vê como crítico é isso. Se essa estrutura não funciona dessa maneira, que é o ponto da comunicação. Se não funcionar dessa maneira, a gente acaba quebrando. E o teu chefe, o teu supervisor, diretor, ele não vai ter a confiança necessária em cima daquilo que você está fazendo. Não estou falando que é para todo mundo, né, que acontece isso para todo mundo, mas um dos pontos de furo, de falha na comunicação, vem daí também. Como que a gente pode estar representando um organograma, então? Vamos falar sobre os tipos de organograma, que é a estrutura funcional, projetizada, matriz fraca, balanceada e matricial forte. Bom, esses são os tipos, inclusive não são só esses nomes, tem outros e tem alguns autores com os nomes diferentes, mas basicamente para você entender a diferença, assim, as características, vamos falar assim, desses tipos de organograma. Quando a gente fala em funcional, significa que tem um funcionário e tem um superior. E está sempre relacionado com o tipo de serviço. Vamos por aqui, ó. A área de conhecimento é da área de informática,
tá lá, tem uma linha vertical, que é a linha funcional da informática, outro do financeiro, outro da engenharia, do comercial e assim por diante. Então, é por área, né, de conhecimento, ou por especialidade, vamos falar assim. Então, isso é a caracterização do funcional. Então, cada departamento possui uma hierarquia independente e o gestor de projeto tem pouco poder e autoridade sobre os funcionários. Então, vamos supor que você está num projeto e você é a área de software, por exemplo, você é um programador e está subordinado a um chefe do departamento de informática, que é o natural aqui na linha da área do conhecimento de tecnologia da informação. Só que você está contribuindo para um projeto que não é desse supervisor. Aquele gestor de projeto, ele depende da sua atividade, diretamente para o projeto. E como você não está full time para ele, porque você está nessa linha, né, que é o organograma funcional, possivelmente vai ter, né, algumas necessidades que não vai fluir muito bem a comunicação. Por quê? Você precisa passar para o chefe falar com ele e devolver alguma coisa nesse sentido. Então, o funcional, ele é legal, porque tem um fluxo bom dentro da área de comunicação ou da especialidade, então flui bem para isso. Então, quando se criou ou quando se utiliza um organograma do tipo funcional, significa que você tem 100% do tempo está trabalhando dessa forma. Aí você tem uma boa produtividade, mas em projeto não se utiliza muito. Quando a gente fala em matricial forte, já é um pouco diferente. Então, o gerente específico para o projeto, então você tem um gerente específico para um projeto, isso é importante também. E o projeto tem mais importâncias do que a atividade de rotina. Então, começa a ter você dá prioridade para as atividades mais para o projeto. Então, quando você tem esse tipo de organograma, essa estrutura organizacional matricial forte, o gerente de projeto tem mais poder do que os líderes funcionais. Por quê? A característica é essa. Então, é importante você perceber disso, por isso, porque se a gente tem esse espírito, já essa proposta, com certeza, para o projeto vai fluir melhor. A projetizada já é bem mais adequada para os projetos, porque o projeto é um elemento central, a gente vê o projeto, a gente sempre, por isso que é um dos pontos que a gente sempre fala, né? Quando a gente enxerga como rotina, a gente não dá tanta importância, mas quando a gente enxerga como projeto, sendo o elemento central das nossas atividades, com certeza vai fluir melhor. Então, o GP reporta diretamente a um principal gestor da empresa. Isso facilita muito na questão das decisões, principalmente quando tem uma falha, né, encontra algum problema que vai impactar negativamente no projeto, é um momento muito importante para tomar de decisão, enfim. Então, faz com que as outras funções da empresa, ela pode estar subordinada ao gerente de projeto. Então, o gerente de projeto tem um poder maior quando a gente está falando em organograma do tipo projetizado. Muito bem. Esforço em cada projeto. Durante o projeto, a gente vai ter os níveis de esforço de acordo com as fases do projeto. Então, no momento de iniciar, né, a gente tem um esforço menor, porém, durante a execução do trabalho, a gente tem um esforço maior, de demanda mais esforço. Então, por que eu estou mostrando esse slide agora? É porque é importante você perceber isso enquanto você está num determinado tipo de organograma. Se é um organograma do tipo projetizada, com certeza você sabe que nesse período, que seja de 6 meses, 1 ano, 10 anos, não importa o tempo, esse momento da execução tem que ser muito bem, eu diria assim, dispensado, priorizado durante as atividades. Por isso que, quando a gente dá foco à estrutura organizacional do tipo projetizado, a gente vai conseguir resultados melhores. Vamos falar um pouco das estruturas, então, ainda, né? Como que ela influencia aí, no caso, na construção de uma estrada? Você já conhece esse exemplo, então vamos passar bem mais rápido, vamos falar assim, essa explicação. O importante é saber o seguinte: quais as funções de uma organização que pode estar influenciando nessa construção da estrada? Essa construção da estrada é algo que você já tem experiência, você já constrói estrada há muito tempo, mas vamos pensar,
quais departamentos que poderiam influenciar de acordo com esse tipo de projeto? Então, vamos lá. Precisa de 3 áreas de apoio. Provavelmente lá na construção civil tem uma pessoa responsável. Então, se a sua área é de construção civil, ótimo. Então, você tem determinado uma pessoa. Eu coloquei aqui o nome Júlia só para a gente facilitar um entendimento. Quando você está falando em altimetria, tem alguém que conhece bem falar em aclive, declive, ele tem experiência, é o Pedro. Aí vamos para um outro ponto. Solo arenoso, inclusive um dos pontos que a gente comentou, olha, eu não tenho muita experiência com esse tipo de solo. O que eu tenho que fazer? Pegar um especialista externo. Eu não tenho esse nome ainda. Por isso que é importante a gente entender bem a estrutura organizacional, porque é o ponto onde a gente vai dar mais atenção nesse caso. Não que não dê atenção aos outros, mas a gente sabe que ele não está ambientado com a equipe ainda, né? Enfim, então tem vários pontos que com a habilidade do gestor de projeto, você como gestor de projeto vai conseguir gerenciar bem quando a gente começa a perceber esse tipo de, né, fazendo essa lista que facilita o entendimento. Quando você fala em 2 milhões de orçamento, olha, eu não sou especialista em finanças, não tenho ninguém da equipe, mas eu dependo da finança. Ah, mas eu tenho o departamento de finanças na minha organização. Faz um link ali, se ela não é totalmente projetizada, mas coloca ela na matriz forte. Faz uma linha, que é aquela rede de comunicação que a gente comentou, diretamente com um departamento ou uma pessoa, um responsável, de alguém de finanças, e assim por diante. Da parte de sinalização lá das estradas, eu já terminei a estrada praticamente, só está faltando a sinalização, só que eu preciso de um especialista externo, ótimo, alguém que conhece de trânsito, do fluxo do trânsito, então fica aqui essa percepção. Então, nesse caso, nas projetizadas, e se você tem uma matricial fraca, por exemplo, eu trouxe aqui só para a gente comparar, se eu tenho uma matricial fraca nesse sentido, do especialista externo de finanças e especialista externo aqui quando você está fazendo a sinalização, significa que muitas vezes você não consegue, né, ter o domínio e uma influência grande. Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. Vamos falar agora sobre integração. Integração de projetos são todas as atividades voltadas para integrar mesmo o projeto. Antes disso, vamos ver se a gente consegue responder umas perguntas aqui. Nós temos o organograma devem seguir alguma linha de raciocínio específica ou depende de cada projeto, de cada equipe? O David está perguntando aqui, essa pergunta é muito bacana. Então, ele pergunta se a gente tem que seguir uma linha de raciocínio específica ou depende de cada projeto. É bem isso, depende de cada projeto, né? Não de cada equipe, né? Porque a pergunta está assim, ó, depende do projeto e de cada equipe? Não, depende do projeto, depende de como que você quer que aquele projeto seja executado. Lembra que a gente falou do escopo do projeto? Aí casa bem isso, porque quando você sabe como que o projeto tem que ser atendido, aí você coloca as caixinhas, as linhas, tal, para que fique organizado, como a gente está falando em organização e preparação, da melhor forma possível para o objetivo do projeto. Então, isso é importante. A equipe, ela tem que contribuir com isso. Se eu tenho uma pessoa que tem uma característica mais para um lado, para o outro, nós temos que trabalhar para que essa pessoa se encaixe naquele projeto de uma maneira que o projeto necessite. A gente não pode depender da pessoa em si. Então, esse é um ponto importante. Gostei, David, dessa pergunta. Sou da gastronomia, conversando com alguns colegas, gostaria, por favor, pudesse alguns exemplos da gastronomia. Olha, vou tentar, tá? Anônimo, Rafael. Rafael, desculpa, eu vou tentar, mas eu também não sou muito bom em gastronomia. Na verdade, assim, né? Eu sou muito da área de software, de tecnologia, mas enfim, vamos lá. Falando aqui em integração, então vamos lá. Integração significa reunir a equipe, cronograma, tudo que você precisa de orçamento, as pessoas envolvidas, né, que é a parte interessada, as próprias atividades de como que são as etapas, falando em processo do projeto, identificar isso, fazer as combinações necessárias de tudo que você precisa. Então, integração é algo meio complexo de um determinado ponto. Mas desde que você visualize o projeto,
contemplando todas as áreas do conhecimento segundo o PMBOK ou outro guia. Mas aquelas características mais importantes, escopo, orçamento, recurso, mão de obra, enfim, recursos e equipamentos, você está falando em qualidade, riscos, fornecedores, são todos pontos que, se você enxergar dessa forma, a integração vai acabar fluindo. Outro ponto importante quando a gente fala em integração é quando eu tenho um PMO. O que é isso? É escritório de projeto. Escritório de projeto serve para a seguinte situação. Inclusive, quando você pensou em montar um organograma, se está mais destinado de acordo com o projeto, vem aqui um complemento para essa linha de raciocínio, vamos falar assim. Porque o PMO tem a característica de construir um escritório de projeto, pensar mais em projeto. Ah, mas o gerente de projeto já faz isso. Tudo bem, o gerente de projeto faz isso para um projeto. Mas se você tem mais de um projeto, a partir do segundo projeto, provavelmente é interessante você criar uma estrutura. Se não for full-time, pelo menos part-time, para que tenha alguém pensando em partilhar recursos. Então, basicamente, é isso, né? O escritório de projeto é dedicado normalmente para composto de profissionais que tenham vivência em projeto, lógico, né? E ele pode ele pode ser concebido de três formas: o autônomo, departamental ou de suporte e o corporativo, tá? O que é o autônomo? São aqueles que estão dedicados a um exclusivo projeto. Ah, mas aí então você tem um projeto só, basicamente você não precisa de PMO. Pode ser que não. Mas se a sua organização tem uma cultura já de projeto e quer implantar, por que não já começar a fazer essa experiência e fazer com que tenha a visão do PMO para organizar a equipe do projeto e fazer uma boa integração, comunicação, interação com os outros departamentos da empresa, ou seja, fazer com que a estrutura organizacional tenha uma fluidez maior, através de treinamento, padronização de documentos. Lembra que a gente falou de nomenclatura, enfim, utilizar o PMBOK como guia, ou então outro guia, mas o PMBOK tem muita coisa bacana, e se você seguir ele, vai conseguir fazer um padrão bacana. Não significa padronizar no sentido burocrático, é no sentido de você facilitar a comunicação. Facilitar a comunicação é importante, você consegue visualizar os processos com mais nitidez, e aí as atividades que vai atender aquele processo, e assim por diante. Então, quando fala em PMO do tipo autônomo, tem todas essas propostas, mas sempre pensando num único time, que é o que a gente né, tem como proposta hoje, falar assim, somente um projeto. Enquanto o corporativo, não. Ele já está voltado para todos os projetos, já está ligado diretamente à autoadministração, então tem uma autonomia maior, tem condições de influenciar na escolha de priorização de projeto também. Então, a gente já não está falando em 2 projetos, muitas vezes eu tenho 20 projetos em andamento ao mesmo tempo, e tem mais uma fila de uns 5 ou 6, depende muito, né, do tipo da empresa, do foco da empresa, enfim. E depende muito de como você encara as suas atividades. Bom, seria isso, então, a questão do PMO, né, corporativo, tem essa característica. Vamos falar sobre o gerenciamento da integração. Você, como papel do gerente do projeto, é importante você ter essa visão da integração. Então, enquanto você está fazendo o planejamento, já pode estar visando a integração. A amarração dos pontos. Quando a gente fala em preparação e organização, você vai amarrando qual é a área do conhecimento que tem que ter mais relação ou tem que ter mais prioridade de esforços, de mais tempo no sequenciamento das atividades, e aí fazer com que essa execução seja né, desempenhada dessa forma, passando pelo monitoramento. Então, todas as fases do projeto, você tem que estar pensando em integração. E pensar em integração, exatamente, você está olhando, percebendo como que está o desempenho, né, não só no momento do desempenho em si da execução, mas o antes, um pouco antes, durante a execução, o pós, fazer uma avaliação daquilo que a gente está fazendo. Se é uma atividade que dura mais de um dia, fazer uma avaliação diária. Então, aí tem muito essa questão da integração e estar pensando nisso. Porque no momento da integração, você percebe
quando tem impacto para uma pessoa ou junto com os outros departamentos, das outras áreas. Então, tudo isso é importante. Por exemplo, ó, se eu tenho que alterar um orçamento, né, onde que ele vai afetar? Vai afetar na qualidade do produto, por exemplo, se eu estou diminuindo o orçamento, pode ser que eu diminua a qualidade do produto. Isso faz parte da integração. Então, quando fala em integração, é porque está tendo mudança. Ou então a gente tem que provocar a mudança. Então, a integração é bem importante, porque eu consegui perceber que um funcionário ou um colaborador, não importa se é funcionário, se é alguém de fora, um especialista, que não conseguiu terminar aquilo, eu preciso mudar alguma coisa aqui, vem a integração, vem um espírito do integrador, do gerente, que consegue visualizar todas as áreas e fazer com que, olha, então eu preciso mexer naquele recurso da especialização lá, ou do fornecedor, ou tenho que mexer no prazo de entrega, vamos negociar. Então, tudo isso faz parte da integração. A integração é você pensar de forma íntegra, de integral mesmo, é você colocar todas as áreas de conhecimento naquele ponto. Se a gente está falando em risco, a gente está pensando em problemas, a gente tem que estar vendo quais são as causas desse problema, né? Agora, vamos dar um exemplo aqui na atuação de um PMO durante um projeto. Então, vamos imaginar que o projeto P, projeto nosso da Estrada Pé Vermelho, que é o projeto que a gente já conhece, só que nós temos a oportunidade de um projeto E, que é transformar uma área de apoio do projeto P, né? Lá no projeto P nós temos 3 áreas de apoio, durante o nosso planejamento a gente fez isso, né? Só que, olha, uma das áreas de apoio, ele vai ser transformado em chamado assim, ó, espaço do produtor Ouro Fino. É como se fosse um shoppingzinho, né, um shopping mall, algo relacionado com um espaço de comercialização, mais de apoio logístico também, né? Isso, de repente, está no meio do projeto, ainda não começou. Já começou o projeto em si, né, já começou a construção da estrada, mas ainda não fez, vamos imaginar que não fez ainda, né, não construiu ainda aquela área de apoio. Uma das 3 vai ser transformada aí nesse espaço do produtor. O que você tem que fazer? Então, como que você deve conduzir isso, essa mudança? Exatamente, entre o papel da ideia do integrador, da integração, mas com o PMO corporativo. Se eu tenho um corporativo, é ele que vai estar visualizando tudo. Qual que é o impacto no cliente, qual que é o resultado comercial, qual que é o impacto na equipe em relação a essa mudança. Então, você consegue visualizar isso? Se você consegue visualizar, ótimo, é melhor, e aí você começa a agir. Tipo assim, olha, eu vou fazer a diminuição do recurso das atividades em termos de cronograma, direcionando, né, que eu estava lá para o apoio ao projeto P, e eu vou criar, né, vou direcionar essa atividade para uma outra que vai conduzir essa mudança. Porque essa mudança, muitas vezes, não é simplesmente mudar. Você que requer um cronograma diferenciado com o fornecedor, né, ou com a própria equipe, você já tinha planejado isso. Então, todas essas mudanças, você, como gestor de projeto e com a ajuda do PMO, você vai conseguir fazer isso. Né? Que é exatamente com a ideia lá, né, de foco para criar um novo produto. Aí vai realocar recursos, né, que é o que eu acabei de falar aqui também, para conseguir conceber esse novo produto juntamente com o produto que você já está desenvolvendo. Então, em termos de conceito, é a ampliação dos resultados da estratégia, vai ampliar nesse caso, né, em função do espaço novo, com o objetivo de manter lá pelo menos 90% do escopo do produto, né, que é mais ou menos isso, eu estou colocando aqui como exemplo, tá? E aí você que tem que perceber se é 90, 80, depende do projeto que você tiver. A estrutura dos departamentos cuidará dos 2 ou não? Como é que vai ser isso, né? Provavelmente sim, provavelmente vai passar a ser um projeto numa certa visão, mas são 2 projetos. Esse é um ponto fundamental que você tem que perceber. O PMO, exatamente, o PMO tem como proposta gerenciar os 2. Porque um tem que dar resultado, o outro também tem que dar resultado. Porque aquele projeto teve modificação, o primeiro projeto P teve modificação, mas o projeto E, ele tem que ter um corpo único. Por quê? Ele vai ter investimento, vai ter expectativa de clientes diferentes, de pessoas diferentes, enfim.
Você entendeu como que funciona? Então, fazer com que isso trabalhe dessa maneira e tenha objetivos definidos e trabalhe em conjunto. Então, esse planejamento muitas vezes requer aí adequação de cronograma, né? Enfim, em mudança de programação, o próprio monitoramento, atentar para fazer com que os dois canteiros de obra seja bem monitorado. De repente você precisa ter um auxiliar, não tem problema, mas é importante você ter essa visão. Competências para aplicar, então, a eficiência na comunicação. Então, como você está ampliando essa questão, a comunicação faz, se necessária, né? Então, fica aqui, a gente está concluindo em termos de conceito, a gente vai para um momento aqui de interação. Tem outras perguntas aqui, vamos ver se eu consigo. Eu não consegui dar os exemplos da gastronomia, né? Vamos ver se tem alguma pergunta direcionada aqui. Sempre que houver uma mudança no projeto original, o suporte será do PMO corporativo? Essa pergunta foi bacana, aqui não tem o nome, mas eu gostei. É assim, sempre, qualquer mudança que tenha em projeto, se tiver o PMO, é importante a participação dele, porque o PMO é aquela pessoa que realmente tem a visão, né? Vamos falar assim, tem a visão de um todo, tem a visão da integração com os demais departamentos, fornecedores, enfim. Então, é importante, sim, ter diria assim, a participação do PMO conforme você está pensando aí, tá? Eu não tenho o nome do aluno, mas fica aí essa resposta. Ludmila está perguntando se organograma é tipo espinha de peixe. Na verdade, não. A espinha de peixe é mais relacionado a causa e efeito, né? As linhas podem ser meio parecidas. Inclusive, se você usar uma ferramenta, né, para se desenhar uma coisa ou outra, né, você desenhar o organograma ou a espinha de peixe que voltado lá para identificação de riscos, por exemplo, você pode usar a mesma ferramenta, mas não é a mesma finalidade. Tá? A Ludmila está perguntando, eu posso trazer um pouco mais de esclarecimento em relação a isso na próxima aula também, Ludmila. Tá ok? Eu não sei se... Bom, em termos de tempo aqui, eu também não vou conseguir responder a mais perguntas. Eu só vou fazer o fechamento aqui para a gente cumprir o cronograma nosso. Você também tem, né, as suas atividades aí. Fazer um encerramento é mostrar aqui como que seria a ideia da integração do projeto. Então, gerenciamento de integração do projeto seria isso, olha, eu tenho que pensar no cronograma, pensar no sentido assim, quando a gente fala cronograma, é o ponto fundamental nosso. Eu gosto muito de falar do cronograma porque eu sempre falo assim, ó, 1 minuto tem 60 segundos e acabou, não tem como esticar para 61 e 59 e terminar antes, não tem. Então, o cronograma é um negócio fundamental. Custo, mesma coisa, se eu tenho uma verba ou não tenho essa verba. Aí o restante eu consigo gerenciar um pouco melhor, que é aquisição, todos os recursos de pessoas, né? A habilidade nossa é importante, a competência de todos da equipe, os riscos têm que ser sempre gerenciados, a questão do plano de comunicação é fundamental também, partes interessadas, o escopo, qualidade, então são todas as áreas do conhecimento que tem que estar sendo revisado desde o momento do início do projeto até o encerramento. Inclusive, após o encerramento, é importante a gente fazer uma reunião de avaliação, escrever um documento de melhores práticas, enfim, tudo isso faz parte do projeto também. Então, monitore e controle o trabalho e, ao mesmo tempo, faça a realização dessas mudanças. Então, quando a gente fala em integração, provavelmente, quando tem uma mudança, provavelmente a gente está falando em integração. Ou a própria integração vai provocar a mudança no sentido, olha, eu percebi que eu tenho uma mudança no custo, ou então vai ter uma mudança, eu provoco essa mudança antes. Isso faz parte da integração. Então, um gestor de projeto tem essa proposta, pelo menos é o que a gente imagina, que essa seria a proposta mais importante aí, né, como habilidade do gestor de projeto nesse sentido. Então, fica aí para você, né, refletir. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco mais
né, da experiência que eu tenho também, da vivência que eu tenho em relação ao projeto. Eu fico por aqui, um grande abraço para você.